Aleluia, glória a Deus, amém, irmãos? Prazer estar aqui com vocês novamente, no último dia da conferência Despertamento Espiritual. Eu tenho certeza que muitas coisas o Senhor está preparando para nós nessa noite, amém? Glória a Deus pela vida de vocês que estiveram aqui até o dia de hoje, desde domingo. Eu estou muito feliz porque eu tenho recebido no Instagram vários testemunhos daquilo que Jesus está fazendo desde domingo em relação à generosidade, pessoas que estão ofertando, pessoas que estão levantando memorial e como Deus está respondendo às orações. Eu estou extremamente feliz, porque não é uma pessoa humana que tem poder para falar, mas é o Espírito Santo e a palavra de Deus. Quando cai numa terra fértil, tem algo extraordinário que acontece, amém? Então, hoje eu quero falar sobre o Espírito, os dons do reino e a graça de Deus. O Espírito, os dons do reino e a graça de Deus. A Bíblia nos revela a graça passada e a graça futura. Nós vamos entender isso lá em Romanos capítulo 8, versículo 32. Que existe a graça passada e que existe a graça futura. A cruz especialmente é o que linka a graça passada com a graça futura. A cruz é a garantia e a certeza da graça futura. Vamos ler também em Romanos capítulo 8, versículo 32. Eu já quero falar para você que está em casa, aproveitando que você está em casa, pega um papel, uma caneta e anotem, porque eu vou falar bastante versículos bíblicos, e aí você já consegue também fazer a tua devocional depois da conferência, amém? E assim você vai ativando e orando em cima daquilo que o Senhor for te revelando. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Isso é graça passada, porque Deus entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Graça futura. Então, a graça passada, aquele que não poupou o seu próprio filho. Quem não poupou? Deus. Deus não poupou Jesus para nos salvar. Por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Isso é graça futura. Confiar na graça futura é a força que capacita a viver para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. O que nos capacita a viver para a glória de Deus é viver debaixo da graça e na dependência da graça. Quanto mais confiamos na graça futura, tanto mais damos a Deus a oportunidade de mostrar em nossa vida a glória de sua inesgotável graça. John Piper escreveu um livro, Graça Futura. Depois, se você tiver interesse sobre esse assunto, entra no Google e joga Graça Futura John Piper e você vai ler esse livro, amém? Portanto, aproprie-se da promessa de graça futura e, com base nessa promessa, busque com zelo os melhores dons. Deus, Ele levou Jesus cativo e trouxe dons aos homens. Está lá em Efésios capítulo 4. E é através da graça, que é a graça futura, nós temos acesso aos dons que Cristo nos outorgou pelo teu Espírito. Os dons e os talentos de Jesus, do Espírito Santo, não morreram quando os apóstolos do primeiro século ali da igreja primitiva morreram. Porque o Espírito Santo não pode morrer, ele é eterno. E os dons são eternos, os talentos são eternos. E é olhando para a graça de Deus, olhando para a graça futura, que diz assim: portanto não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Que coisas são essas? Dons, talentos, ministérios. Isso faz parte da graça futura. Então, quando eu confio na graça futura, Deus, Ele libera os melhores dons. E Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. E o que é procurar com zelo? É você buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus, Deus também te tem como primeiro dentro da terra. Você está entendendo?
Quando você não busca o reino de Deus em primeiro lugar, Deus não vai te dar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Nós aprendemos no domingo que justiça é tzedakah. Buscar primeiro o reino de Deus e a tua justiça, generosidade, graça, paciência, bondade, beleza, santidade. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando eu busco o reino de Deus é vivo, o reino de Deus é orgânico, o reino de Deus é poderoso, o reino de Deus é glorioso. Existem dons, talentos, existem anjos, existe a presença, existe a riqueza, existe a glória, existe a majestade. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Então, quando nós buscamos o reino de Deus, a beleza, a graça, a santidade, a bondade, e isso quem desperta para nós é o Espírito Santo. E Paulo chama a atenção da igreja: procurai com zelo os melhores dons. Nós aprendemos desde criança a buscar com zelo as ferramentas para passar na escola, tirar nota vermelha, para passar na faculdade, ter um bom trabalho, fazer um bom currículo. Mas Deus não quer o teu currículo, Deus quer o teu espírito. Deus não quer te trazer apenas uma lógica intelectual, Deus quer te avivar espiritualmente. Desperta tu que dormes. O nosso espírito precisa se despertar para que Jesus venha nos capacitar com o Espírito Santo a levarmos o Evangelho às nações. Amém? Então nós vamos falar agora um pouco sobre o Espírito Santo, que é um dos temas. O Espírito, os dons do reino e a graça de Deus. Eu vou falar agora sobre o Espírito Santo. Nós precisamos compreender que nada será possível sem a atuação do Espírito Santo. Nada é sobre nós, nada é por nós e nada é para nós. Tudo é por Ele, para Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória. Nada é para a igreja, nada é para o pastor, nada é para o líder. Quando você está operando na igreja, carregando uma cadeira, lavando uma louça, sendo usado no instrumento, na intercessão, na palavra, seja qualquer coisa que você faça dentro da igreja, você não está fazendo para homens, você está fazendo para Deus. E existe um memorial diante de Deus que nós aprendemos no domingo, memorial de Cornélio. O que aconteceu com Cornélio? Um anjo veio a ele e disse: o Senhor recebeu o teu memorial, as tuas orações e as tuas esmolas subiram diante do Senhor. Qual é o teu memorial diante de Deus? O que nós temos feito como igreja, nada é para nós, nada é por nós. Falaram isso de mim, me trataram assim, vou sair. Não saia, não faça nada se não for da vontade de Deus, porque Deus é o mais preocupado com a sua vida. Amém? Nós precisamos entender que nada será possível sem a atuação do Espírito Santo. Nada é sobre nós, e sim a respeito do trabalho e da ação do Espírito Santo. No Antigo Testamento, mesmo que o Espírito não fosse presente em todo lugar, em todos os corações, ele sempre agiu com poder em alguns sacerdotes, reis e profetas. As suas manifestações foram constantes e poderosas no Antigo Testamento, mas era um privilégio. Apenas reis, profetas e sacerdotes poderiam ter o Espírito Santo. E lá em Joel nós recebemos uma promessa: derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, os velhos sonharão. Deus derramou o Espírito dele sobre toda a carne. Não é mais o privilégio de alguns, mas é o privilégio dos filhos de Deus. E as manifestações do Espírito Santo no Antigo Testamento sempre foram ações poderosas e constantes. Deus não é inconstante. A inconstância faz parte da natureza adâmica. O homem, ele é muito bom para começar a autoescola, mas para na metade. É muito bom para começar a faculdade, para amizade, para ministério, para casamento. O homem não é constante em si. O homem não é permanente em si, porque a constância, a permanência pertence ao caráter de Deus. Ele é imutável, ele é irrevogável. E quando eu me relaciono com aquele que é constante em si mesmo, vai existir constância na minha vida. Tem gente que começa a ler a Bíblia, lê 3 capítulos e fala: cansei.
Começa a ler um livro, lê 3 páginas, cansei, tudo cansa, nada é constante, tudo é líquido. Por quê? Deus não está dentro de você. Porque Deus, ele é constante, Deus é alegre, Deus libera força, Deus libera energia, Deus libera gás, Deus libera potência, porque Ele é forte, Ele é poderoso. Diga ao fraco, eu sou forte, Senhor, eu não tenho constância em mim, então peça a Ele, porque Ele é constante em si mesmo, Ele é permanente em si mesmo, Ele é fiel a si mesmo, Ele é fiel a nós. E eu só consigo ter essa revelação quando eu faço parte de um relacionamento vivo com Deus, que não é mais um privilégio de poucas pessoas, mas é um privilégio da humanidade quando olha para Deus, porque a palavra diz: derramaremos o Espírito sobre toda a carne. No Antigo Testamento, apesar de todos os crentes serem escolhidos por Deus, o Espírito vinha sobre as pessoas especiais, para ministérios especiais e em épocas especiais. Ele ainda empodera pessoas escolhidas para uma missão, para uma tarefa, para um trabalho, mas Deus só dá o Espírito dele à medida que nós nos colocamos à disposição do propósito da glória dele. Porque o Espírito é unção, não é movimento. O Espírito é uma pessoa, não é uma energia. Quando eu me coloco à disposição de Deus, Deus me empodera com o Espírito. Davi era um rei, mas antes de ser rei, ele foi pastor de ovelhas. Moisés também foi pastor de ovelhas antes de ser o grande libertador de Israel. Pessoas simples, humildes, que se entregaram ao poderoso Deus e se tornaram poderosas. Hoje se quer muito poder, mas pouco quer se pagar o preço de um relacionamento vivo com aquele que é o poder em si. Nós precisamos voltar a nossa atenção a Jesus. Por conta da maldade do homem, Deus retirou o seu espírito do interior do ser humano. Está lá em Gênesis capítulo 6. Através dessa situação, o derramar do Espírito era para poucos. Apenas os escolhidos de Deus, para alguma tarefa específica, tinham o Espírito Santo. Todas as vezes que Deus aparecia para alguém, Ele estabelecia um destino. Deus estabelece um destino. Deus traz um propósito. Deus não é aleatório. Deus não é um Deus que tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê. Deus é um Deus de propósito. Deus não quer te usar porque você tem habilidades e dons. Deus quer se relacionar com você. E é a partir desse relacionamento, Ele traz um propósito na sua vida. Deus trazia propósito para vidas cotidianas que faziam parte da história e da sociedade local. Você faz parte da história do século 21, mas qual será a tua assinatura? Eu faço parte do século 21, e qual será a minha assinatura? Só vou querer ser mais uma boca que come? Ou vou querer ser alguém que faz história? E eu só poderei fazer história quando eu me relacionar com o autor e consumador da minha história. Deus tem uma história para você. Deus tem um propósito para você. Ah, mas eu sou senhor de idade, você já viu Abraão e Sara? Ah, mas eu sou jovem, você já viu Jeremias, Samuel? Ah, mas olha, eu fui aquilo, você já viu a história de Raabe, uma prostituta? Não dê desculpa, se entrega, porque ao nível da tua entrega, haverá um nível de glória. No Antigo Testamento vemos narrativas de fatos sobrenaturais, o que apontavam a glória de Deus na vida de pessoas humildes, camponeses, pessoas que trabalhavam no campo, pessoas que eram pastores, prostitutas, analfabetos, gagos, pessoas que eram excluídas da sociedade, que eram debochadas, desprezadas. Noé foi desprezado por sua sociedade, porque chamavam ele de louco, nunca choveu na terra, o que esse cara louco está fazendo? Mas Deus achou graça em Noé, pela ousadia dele. Não seja um covarde, você recebeu o espírito de poder. Noé, ele foi tocado pela graça de Deus. Deus também apareceu e chamou Abrão, e de Abrão transformou ele em Abraão, o homem que não podia ser pai, o homem que quase impediu a história de Deus, porque tentou dar um jeitinho na promessa, fazendo um filho forçado com outra mulher e não com a mulher qual era dele.
Não dê um jeitinho para atrair a promessa de Deus e forçar a promessa de Deus. Eu já conheci pessoas que ficaram endividadas porque elas se sentiam tão rejeitadas na igreja e na vida, que elas compravam coisas e falavam que Deus estava dando para elas. Para ser destaque na igreja, falar, olha como eu sou abençoado. Mas não era. Isso era uma síndrome de rejeição. Não permita que os teus sentimentos venham ser um obstáculo para a sua fé. Não baseie a tua vida pelas tuas emoções. Baseie a tua vida pela fé. Não baseie as tuas emoções pelos teus sentimentos, mas baseie as tuas emoções por aquilo que Deus fala sobre você. Você é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Baseie a sua vida naquilo que Jesus fez. O Espírito visitou a Sara, fez um grande milagre. Deus se revelou para Jacó. Deus levantou Moisés para libertar e liderar um povo escolhido. Deu continuidade através da vida de Josué. Deus chamou Samuel até Esaú. Deus chamou Davi, Deus chamou Elias, Deus chamou Eliseu, Deus chamou Jeremias, Deus chamou Raabe, Esther. Deus está te chamando, ei, para de ser covarde, para de se esconder atrás da mesa do seu trabalho e se posicione dentro do reino. Há um lugar para você se posicionar dentro do reino de Deus. Não queira chegar no céu e escutar uma frase, saia daqui, servo inútil. Billy Graham disse algo muito interessante. Quando ele começou a mobilizar grandes reuniões em estágios, falar em rádio, em televisão, o pessoal da era dele chamavam ele de herege, de doido. Ele falou, vocês podem falar qualquer coisa a meu respeito, mas eu não quero chegar no céu e escutar do meu Deus, saia daqui, servo inútil. E o que é ser servo inútil? Esconder os talentos, desprezar os dons. Ver alguém que tem visão e desprezar, mas aquela pessoa é louca. Ver alguém que ora em línguas, mas aquela pessoa está orando daquela forma. Ei, quem é você para falar algo? Não seja um servo inútil com os dons que Deus te deu. Eu tenho medo, eu morro de medo. Imagina, 30 anos mobilizando um ministério reconhecido mundialmente. Eu morro de medo, eu falo todo dia, Deus, o que o Senhor viu em mim? Pelo amor de Deus, me ajuda aqui, que está difícil. E mesmo assim, o meu maior medo não é falhar diante dos homens. O meu maior medo é chegar diante de Deus e Ele falar, eu te coloquei em um lugar e você foi inútil, afasta-te daqui. A Bíblia não foi escrita para incrédulos, a Bíblia foi escrita para aqueles que creram e que creem. Vocês estão comigo, irmãos? Nós precisamos nos posicionar, assim como Noé, assim como Jacó também se posicionou. Todos os homens e mulheres de Deus, na época da história que viveram na terra, foram desprezados, mas foram escolhidos e acolhidos pelo Espírito Santo. As pessoas podem te desprezar, podem te menosprezar, podem te colocar para baixo, te gerar complexos, mas Deus quer extrair o seu melhor. Deus quer extrair o seu melhor. Deus não é como o homem que te arrasta para baixo a um ponto de não conseguir pensar mais. Deus extrai de você o seu melhor. E a fornalha que está na sua vida, o fogo que está na sua vida, é permissão de Deus para queimar as palhas, as impurezas, para te santificar para um propósito de glória. Amém? O Espírito Santo dirige a história de forma poderosa, transpondo obstáculos, fazendo com que, de uma forma misteriosa para nós, Deus sempre cumpra a palavra da sua aliança. Deus tem uma aliança para conosco. A presença do Espírito Santo não é algo pontilhado durante determinados eventos na história. Antes, ela é contínua e ininterrupta. Ninguém consegue interromper a ação do Espírito Santo. Hitler não conseguiu interromper. O ateísmo não conseguiu interromper. Jesus foi o único que conseguiu dividir a história antes e depois de um mundo e não apenas de um país. Ninguém consegue apagar o nome de Jesus. Ninguém consegue declarar que Ele está morto enquanto Ele continua a ressuscitar os mortos. Ele é Deus. E Ele quer usar a igreja. Nós temos que parar de ser uma igreja morna, procrastinadora. Isso é vergonhoso.
Os filhos das trevas estão avançando nas esferas de influência. Os filhos das trevas estão avançando, enquanto aqueles que Jesus disse, sejam luz do mundo, estão se escondendo com medo, com intimidação. Você não tem o espírito de covardia, você tem o espírito da ressurreição em vida, então haja. Deus não tem filhos covardes, Deus não tem filhos medrosos, Deus não tem filhos tímidos. Isso faz parte de uma visão adâmica maligna. Nós temos o Espírito de Deus. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas. E essa unção quebra jugo, cadeias, medo, intimidação. Uma pessoa chegou para mim e falou: eu estou com medo de ir no meu trabalho porque a pessoa está me perseguindo. Eu falei: maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Vá lá e declara isso no seu trabalho. Arreda-te daqui, Satanás, porque o Senhor me colocou aqui para ser cabeça e não cauda. O Senhor me chamou com propósito, eu não aceito ser intimidado. Eu falei: ora isso. Ela orou durante um bom tempo. Chegou e falou assim: Tiago, glória a Deus, hoje eu consigo ser uma pessoa diferente no meu trabalho, menos medrosa. Não me sinto mais intimidada pela minha chefe, porque eu entendo que Deus me colocou lá por um propósito. Enquanto você não entender que você não está na sua empresa para ganhar dinheiro, mas você está na empresa para estabelecer o reino de Deus, você nunca vai receber mais do que você está ganhando. Você não está lá para ser mais um funcionário. Você está lá para governar. Você está lá para avançar o reino. Você está lá para declarar: vem aqui o reino de Deus, seja feita a sua vontade. Há uma vontade de Deus sobre a sua empresa, como houve uma vontade de Deus no Egito na época de José. E José, mesmo no tempo de escassez, não falou para Faraó: você foi um chefe burro, não. Ele orou, ele governou com o espírito de sabedoria. A presença do Espírito Santo, ela é algo real para as nossas vidas. Salmos 104, versículo 30. Deus envia o Espírito dele sobre toda a terra e renova a terra. O Espírito Santo dentro da Bíblia, ele é a inspiração do Deus Todo-Poderoso. Jó 33, 4. O Espírito Santo se move. Gênesis 1, 2. O Espírito do Senhor nos unge. Isaías 61, 1. O Espírito do Senhor se conecta com o nosso espírito. Provérbios 20, 27. O Espírito Santo nos revela os pensamentos de Deus. 1 Coríntios 2, 11. O Espírito Santo libera vida em lugares de morte. Ezequiel 37, 5. O Espírito Santo é enviado sobre a terra. Salmos 104, versículo 30. O Espírito Santo dentro do Novo Testamento, nós vamos encontrar de uma forma muito mais, eu posso dizer, muito mais envolvente. Porque Jesus, quando ele subiu aos céus, ele derramou o Espírito. Jesus, ele foi pleno, ele foi cheio do Espírito Santo. Lucas 4, versículo 1. Jesus foi cheio do Espírito Santo. Deus fez repousar plenamente o seu Espírito sobre Jesus, para que ele fosse uma fonte para nós. Uma fonte inesgotável. O Espírito Santo só pode repousar sobre aqueles que reconhecem que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. O Espírito Santo não consegue estar dentro de um lugar onde Jesus não é Senhor, onde Jesus não governa e onde Jesus não salva. O Espírito Santo só consegue operar aonde Jesus é o Senhor. E o Espírito Santo dentro da igreja da era de Atos era muito vivo. O Espírito Santo, ele fala lá em Atos 5, 9, diz: porque vocês entraram em acordo para tentar o Espírito Santo. O Espírito Santo pode ser tentado, não ser tentado a pecar, mas nós podemos tentar o Espírito Santo. É isso que diz Atos 5, 9. Nós somos testemunhas de tudo que o Espírito Santo faz. Atos 5, 32. Nós podemos resistir ao Espírito Santo. Atos 7, 51.
E disse-me o Espírito que fosse com eles. O Espírito Santo fala, Atos 11, 12, Atos 11, 28, Atos 13, 4, Atos 15, 28. O Espírito Santo na era de Atos era muito presente. E na era do século 21, aonde está o Espírito Santo? Somos a geração do avivamento. Somos a geração que fala, que profetiza, que é conhecedora, que sabe muito bem a letra, mas é morta porque só a letra mata. É uma geração que quer saber muito da letra, mas pouco do espírito. E não é a letra que te faz espiritual, é o espírito dentro de você que te faz entender a letra. A letra sozinha mata, mas a letra com o espírito, meus irmãos, se transforma numa espada poderosa. A espada do espírito. E essa espada, quando é passada em nossas vidas, ninguém consegue resistir. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa espada é poderosa para dividir alma e espírito, juntas e medula. É apta para discernir toda a intenção do nosso coração. Essa espada se chama Espírito Santo. E a espada do Espírito, ela precisa ser manejada, ela precisa estar na nossa mão como uma arma poderosa. Nós não podemos ir por uma guerra sem espada. Dentro da armadura de Efésios capítulo 6, a única arma de ataque é a espada, que é a espada do Espírito. Jesus só venceu o diabo pela palavra. Pasmem, o diabo também conhecia a palavra, mas ele não vivia. Você pode conhecer, eu posso conhecer, de Gênesis a Apocalipse, mas se eu não vivo, eu sou como o diabo. Não adianta você saber versículos de cor e não viver os versículos. Vocês estão me entendendo? Jesus era poderoso, não só porque ele era a palavra encarnada, porque ele vivia o que pregava. Domingo eu falei isso, eu falei, Deus, eu me recuso a pregar algo que eu não estou vivendo. Irmãos, diante de Deus, quando eu trouxe a palavra de generosidade, Mateus trabalha comigo, não vai me deixar mentir, eu não tinha nada, absolutamente nada no banco, nada, de verdade. Eu falei, Deus, eu não posso pregar isso porque eu estou zerado. Eu falei, vou fazer prova, porque eu já ofertei bastante. Então eu quero agora, Jesus, que o Senhor venha me ajudar, porque sua palavra fala, faça prova de mim, e eu vivo aquilo que o Senhor me disse. Irmãos, de uma forma assustadora, Mateus está aqui, assustadora, eu estou até agora sem entender como entrou recursos na minha conta. É uma mensagem, Tiago, quero te dar, e pessoas aleatórias, né, Mateus está aqui, pessoas do Rio, pessoas de São Paulo, pessoas de... assim, pessoas que não se conversam, que não sabem que eu preguei sobre generosidade, mas Deus continua sendo vivo na face da terra. Ele ouviu as minhas orações, assim como Deus pediu para Pedro ser a resposta de oração para Cornélio. Deus fez assim com outras pessoas que me conhecem, para poder me abençoar, e Deus quer fazer isso na sua vida. Se renda ao Espírito Santo, se renda à palavra, não seja apenas um ouvinte, mas seja um bom praticante daquilo que você lê, em nome de Jesus, e você verá maravilhas, você verá algo extraordinário na sua vida, amém? O Espírito Santo, ele só vem porque nós cremos, Atos 19, 2, mas a parte mais da hora que eu acho de Atos, é Atos 16, 7, tentaram entrar numa cidade, mas o Espírito de Jesus os impediu. Eu acho isso muito engraçado, porque as pessoas, não, vou evangelizar, vou pregar, vou profetizar, tá, e vai, não consulta o Espírito Santo impediu as pessoas de falarem do Evangelho. Isso é depender do Espírito Santo, porque a obra é dele. Ele libera quando ele quer, ele fala quando ele quer, ele atua quando ele quer, ele continua sendo Deus em nossas vidas. E aí, a personalidade do Espírito Santo é algo muito constrangedor, porque como uma pessoa, ele tem personalidade. Romanos capítulo 8, versículo 27, ele possui uma mente. Romanos 8, 27. O Espírito Santo tem vontade,
1 Coríntios 12:11, ele possui emoções tais como amor e alegria. Romanos 15:30, Gálatas 5:22, o Espírito Santo tem emoção, tem sentimentos. O Espírito Santo consola, Atos 9:31. Ele fala constantemente e claramente, 1 Timóteo 4:1. Eu gostaria de ler com vocês 1 Timóteo 4:1. O Espírito diz claramente, ele fala claramente, que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Se você não tem o Espírito Santo, qualquer pregação que você ouvir vai te satisfazer. Mas se você tem o Espírito Santo, você vai saber se aquilo é para você ou não. Porque ele fala claramente. Teve uma vez que eu estava andando com a minha irmã numa rua, e aí eu senti meu pé pegar fogo, minha irmã também, eu olhei para ela e falei, eu acho que não é para a gente entrar aqui não. Ela falou também, acho que não. Nós saímos da rua. No outro dia, fomos para outra rua. No outro dia, nós soubemos que as pessoas que estavam passando ali estavam sendo assaltadas. Uma vez que eu estava no ônibus, eu tinha acabado de ganhar um celular da minha irmã. E aí eu entrei no ônibus, já era assim, depois da meia-noite, em São Paulo, que funciona também. E entrou um ladrão, e eu estava sentado bem na ponta assim. Aí eu olhei para o meu celular, eu olhei para Jesus, eu olhei para o ladrão. Falei, Senhor, sua palavra fala que do suor do seu rosto vai ganhar seu pão. Minha irmã trabalhou, suou, para ter isso daqui e me dar. Eu não aceito que o diabo venha roubar, porque o Senhor me deu. Ele não vai levar não, Senhor. Se ele levar, ele vai ter que se ver com o Senhor aí. Eu falei assim, né? Veio o ladrão diante de Deus, diante do Pai, do Filho e do Espírito. Veio um ladrão, falou assim, com você eu não posso mexer, mas porque você está com homem de branco, mas você que está do lado, passa a bolsa. Irmãos, abra a boca, o Espírito Santo é real, ele envia os anjos para nos proteger. Está no livro O Senhor dos Exércitos de Anjos. Deus envia anjos, e não é o menininho que está falando, é Charles Spurgeon que fala no livro. O Senhor dos Exércitos de Anjos, esse livro é poderoso. Hebreus fala que Deus envia anjos para aqueles que vão herdar a salvação. Se você crê no teu espírito, que você é herdeiro da salvação, os céus estão a teu favor. Os anjos se acampam ao redor daqueles que o temem, daqueles que o amam. Livramentos em estradas, já tivemos vários. Livramentos de avião, mais ainda, graças a Deus, nome continua tendo em nome de Jesus. Porque Deus é vivo, Ele é real, amém? E o Espírito Santo, Ele é poderoso, Ele fala, Ele ensina. O Espírito Santo, em Efésios 4:30, pode ser entristecido. Nós podemos entristecer o Espírito Santo. Tem pessoas que falam, eu vou para o culto e não sinto o Espírito Santo. A culpa é do pastor, a culpa é quem está adorando. Não, a culpa é tua, porque você não está buscando o Espírito. Eu fiz um IBGE, brincadeira, eu fiz um estudo, fiz uma pesquisa. Todas as pessoas que chegavam para mim, Tiago, eu não sinto a presença de Deus mais na igreja. Não sinto mais a presença de Deus. Eu comecei a observar a vida dessas pessoas. Eram pessoas fofoqueiras, preguiçosas, procrastinadoras, não buscavam o Senhor e falavam que a culpa estava na igreja. Mas eu falei, não, irmão, a culpa está na gente, porque a gente tem que buscar. Fecha a porta do teu quarto, busca teu pai. A igreja é um lugar da comunidade, da congregação, onde em unidade nós buscamos a Deus, mas o lugar certo de busca é o nosso quarto. O lugar certo de busca da presença e do Espírito é dentro da nossa casa. Quantas vezes eu já saí na rua com a minha mãe, o povo ficava endemoniado, eu falei, Deus, não aguento mais entrar no Uber ficar endemoniado, táxi fica endemoniado, não, é tudo endemoniado, Senhor, o povo endemoniado, Jesus. Eu não ando mais de ônibus em São Paulo, porque o povo fica endemoniado, gospe em mim, me xinga, taca a bolsa, taca um monte de coisa. Falei, Deus, eu não vou mais colocar minha vida em risco, não. Aí a doutora Neuza falou, exatamente, você não pode mais colocar sua vida em risco. Porque realmente, não estou falando que eu tenho, que eu sou, estou falando de filhos de Deus. E eu faço parte da mesma comunidade do que você. Eu faço parte da mesma igreja do que você. Eu tenho o mesmo Jesus que você. Eu tenho o mesmo Pai que você. Eu fui batizado no mesmo batismo de você. Mas a diferença é, aqueles que creem, Jesus diz, verão a glória de Deus. Nós precisamos crer, porque o Espírito Santo está entre nós, né?
Não podemos entristecer o Espírito. E o que é entristecer o Espírito? Negar a sua voz, negar os seus dons e negar a sua presença. Não é coisa da minha alma, não é coisa da minha mente. Quem criou a sua alma? Quem criou a sua mente? Não foi Deus? Não, isso daí é coisa da sua mente, mas quem criou sua mente, criatura? Ou você é um ser irracional, é um animal que não pensa? Deus criou a nossa mente. Então Ele fala as nossas faculdades. Ele fala na nossa imaginação. Ele fala no nosso campo do inconsciente, do subconsciente, do consciente. Deus fala do coração, da alma. Deus fala tudo. Nas entranhas, nas emoções, nas sensações. Ele nos criou por completo. Por Ele ter nos criado por completo, Ele é um ser completo. Estão me entendendo? Então, quando o teu espírito não está conseguindo perceber os sinais dos céus, Deus usa a sua mente, Deus usa o teu coração, Deus usa a tua alma. Se Deus usou uma mula, irmãos, para chamar a atenção de um profeta, quanto mais usar a mula que é o próprio profeta. Brincadeira. Então, nós precisamos entender que o Espírito Santo pode ser insultado. Hebreus 10, 29. O Espírito Santo pode ser resistido. Nós temos que resistir ao diabo e não ao Espírito Santo. Atos 7, 51. O Espírito Santo pode ouvir mentiras. Atos 5, do 1 ao 11. Não devemos resistir ao Espírito. E o que é resistir ao Espírito? Não ler a palavra, não adorar, não orar. Isso é entristecer o Espírito. O Espírito Santo está do seu lado. Ei, eu quero falar com você. Ou eu quero te consolar. Ontem nós fomos dormir, eu e Mateus, 4 horas da manhã, falando das maravilhas que é caminhar com Deus no cotidiano, onde palco não fala, onde plataforma não fala, mas onde o Espírito fala, é no nosso dia a dia. É consolando quem perdeu um ente querido, é amando quem não se sente amado, é trazendo esperança para aquele que está sem esperança, é trazendo amor para aquele que sente ódio. O Espírito Santo quer falar conosco no cotidiano. Ele é pão. Jesus se revelou como pão, como água. Jesus revelou como caminho, como a verdade, como a luz. Todas as necessidades do homem, Jesus se revelou. Precisamos comer, Ele é o pão. Precisamos beber, Ele é a água. Precisamos nos saciar e sentir prazer, Ele é o vinho. Precisamos da verdade, Ele é a verdade. Precisamos de um caminho, Ele é o caminho. Precisamos de um propósito, Ele nos conduz ao Pai. Quando nós olhamos para Jesus, tudo faz sentido, tudo fala. Nada mais é silencioso, nada é mais sem visão, porque Ele é a própria luz. Deus quer enxergar através das nossas trevas. Cada um de nós temos alguma treva, algo escondido, algo escuro, que Jesus precisa ser a luz, que Ele precisa trazer luz. Amém? O Pentecostes foi o maior acontecimento da história da igreja. Foi no movimento de busca e oração que o Espírito Santo desceu. Após a ressurreição de Jesus, o Espírito veio. O derramamento do Espírito Santo trouxe poder para a igreja. Antes de enviar a igreja ao mundo, Jesus enviou o Espírito para a igreja. Olha só, eu vou ter que ter muita ousadia para falar isso. Vamos ser enviados, vamos para todo mundo ganhar a face da terra. Deus parou a gente com uma pandemia, depois do grande envio. Por quê? A igreja não se relaciona com o Espírito Santo. Então Deus falou, antes de eu enviar vocês precisam se preparar com o Espírito. Vocês precisam se relacionar com o Espírito. Vocês precisam aprender a não ter, porque eu vou mandar vocês para lugares que não tem nada. Vocês precisam amar, ter empatia com aqueles que choram, vocês precisam chorar. Que tem muita gente dentro da igreja que vê o irmão chorando, tá bom, Deus te consola. E não chora com o irmão. Vê o irmão no ponto de ônibus na chuva, o outro irmão no carro, não, ele precisa agora passar no deserto, eu já passei. Então se eu der carona, eu vou estar impedindo Deus na vida dele, ele precisa aprender. Aí deixa o irmão pegar a chuva para vir na mesma igreja. Cadê a empatia? Você mandou mensagem para alguém da sua igreja que você soube que perdeu um ente querido por causa do Covid? Vou orar por você, pode contar comigo. Orai um pelos outros.
Como as pessoas querem alcançar o mundo, ser enviada para o mundo no caos, se o próprio interior da pessoa, o nosso próprio interior está no caos? Então Deus falou, vocês precisam primeiro sentir do meu espírito, se relacionar com o meu espírito. Vocês precisam aprender a passar pelo fogo. A pandemia não é algo maligno apenas, mas é o fogo de Deus para queimar a palha da nossa vida. Para tirar aquilo que não presta. Para provar o caráter, para provar se Deus nos enviar para os lugares áridos da terra, nós não vamos blasfemar, nós não vamos murmurar. Se a gente vai ter o WhatsApp para mandar mensagem pedindo socorro, ou se a gente vai ter que olhar para o céu e falar, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Para de esperar receber mensagem no WhatsApp por um consolo. Olhe para o próprio consolo, olhe para a pessoa do consolo, olhe para a encarnação do consolo, que é Yeshua HaMashiach, o Nazareno, Jesus, o Filho de Deus. Ele é o consolo. Quando nós olhamos para Ele, quando nós olhamos para Jesus, tudo em nossa volta é colocado no eixo de perfeição. Tudo vai cooperar para o nosso bem, porque Ele é o Senhor da história. Então, uma igreja vitoriosa é a igreja cheia do Espírito Santo. É uma igreja que busca o Espírito Santo. Uma igreja local, sem o Espírito Santo, não atua no poder dos céus. Atua no poder do intelecto, do braço humano, da força do homem, mas não no poder do Espírito. E o que é o poder do Espírito? A graça de Deus. O pecado, a desgraça, o mal entrou por um homem. Que homem foi esse? Adão. Está lá em Romanos capítulo 5, do 12 ao 11. Depois você lê na sua casa aí, já está na sua casa mesmo, né? Anota aí, Romanos 5, do 12 ao 11. O pecado entrou por um homem. A maldição, o que diz? Ali a partir do versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava no pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim. O dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um homem só, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Aonde abundou o pecado, isso vai superabundar a graça. E Jesus é esse caminho. Jesus é o caminho da verdadeira graça, porque a graça, ela é a revelação de Jesus. Aquele que não poupou o seu próprio filho, como está escrito em Romanos 8, 32, antes por todos nós o entregou, que é a graça passada, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas, dentro da graça futura? Confiar na graça futura é a força que nos capacita a buscar os dons, como eu falei lá no início, e os talentos. E dentro do Novo Testamento, a graça é uma pessoa, Jesus. Dentro do Novo Testamento, a graça é uma palavra de suma importância e central para o Evangelho. É a palavra-chave do cristianismo. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Todo mundo aqui era filho do diabo. Romanos 8, 44. O diabo é o pai da mentira. Todo mundo mentia. Pequeno ou grande. Mas Jesus é o único que tem a verdade. E quando nós nos relacionamos com Ele, nós somos seres verdadeiros. Tem um ditado popular: quem é de verdade conhece quem é de verdade. Mas isso é uma grande mentira, porque quem é de verdade conhece que precisa da verdade, que é Jesus. Se nós não temos Jesus, nós não temos nada. O nada com Jesus é tudo, e o tudo sem Jesus é nada. Nós precisamos de Jesus. Deus, dentro do Novo Testamento, 1 Pedro 5, 10, Deus é o Deus de toda graça. Está escrito lá em 1 Pedro 5, 10.
O Espírito Santo, Hebreus 10, 29, é o Espírito da graça. E todas as esperanças no futuro apoiam-se sobre a graça do Senhor Jesus Cristo. Atos 15, 11. A graça nos sustenta em nossas fraquezas. 2 Coríntios 12, 9. A minha graça te basta. Não é o meu dinheiro te basta. Não é o teu talento te basta. Eu me basto. Não, é a minha graça te basta. Deus não é como o diabo que pega a nossa fraqueza e fica esfregando a nossa cara, nos acusando. Deus pega a nossa fraqueza e Ele fala assim, me dá aqui a sua fraqueza. A gente vai lá e dá a nossa fraqueza para Ele. Aí Ele faz assim com a outra mão, agora recebe a minha força. É uma troca, a gente dá a nossa fraqueza e Ele dá a força. Ele pega a nossa fraqueza e Ele nos dá a força dele. Estão comigo? Este é o poder da graça. Este é o poder do Evangelho. Atos 10, 24, o Evangelho da graça de Deus. E a graça, como diz Tim Keller, é poderosa para transformar desde o coração do homem até o mundo inteiro. A graça, ela é poderosa para transformar o coração mais pecador de uma prostituta e colocá-la na linhagem real do Messias. Isso é a graça. A graça de Deus se assenta com os beberrões, com os maloqueiros, com os noia, com aqueles que não são nada na sociedade. Uma vez que eu estava ministrando uma pessoa, e ela falou assim, e aí a pessoa estava me dando muita dor de cabeça. Eu falei, olha, eu não vou mais cuidar de você, você já está me irritando. Eu não tenho mais paciência. Aí ela pegou e falou assim, você vai ser mais um que vai me jogar fora? Aí eu pensei que era um apelo emocional. Aí eu virei e falei assim, o que você quer dizer com isso? Aí ele falou assim, você é a única pessoa que pode me ajudar. Eu falei assim, eu não, Jesus. Vamos fazer o seguinte, vamos orar. Nós começamos a orar. Orar, orar, orar. Ele começou a chorar. Chorar, 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 chorar. Aí eu falei assim, agora a gente vai para um campo missionário. Aí nós fomos para um campo missionário. Chegou no campo missionário, lá no Nordeste nós fomos, dentro de uma casa de adoção. Dentro dessa casa de adoção, o dono da casa era meio doido, porque no fundo do lado da casa de adoção tinha uma casa de madeira. E eu fiquei olhando aquela casa de madeira. E o menino que falou, você vai me abandonar, estava comigo. Que eu era meio doido, eu pegava só gente doida para andar comigo. Eu faço isso até hoje. Aí, a gente chegou naquele lugar e a dona da casa de adoção falou, olha, tá vendo aquela casinha de madeira? Eu falei, tô, então, ali Jesus entra. Eu falei, sério? Ela falou, é. Eu falei, isso daqui está precisando de um encontro com Jesus, né? Brinquei. Ela falou, não, estou falando sério. As crianças que são filhas aqui dos traficantes, das pessoas da máfia, quando elas precisam fugir porque está tendo troca de tiro, elas vão para aquela casa. Eu falei, você abre, você deixou? Ela falou, deixei. Ali ela é. Vamos ali. Aí eu fui. Aí eu cheguei dentro da casa, de madeirinha, eu comecei a tremer, de verdade. Eu comecei a tremer, eu e o menino. Começamos a tremer. Aí daqui a pouco eu vejo o menino no chão. O que falou, você vai me abandonar? Eu vejo ele no chão chorando. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Daqui a pouco eu fui para o chão. Aí foi o pastor para o chão, foi a mulher para o chão. Foi todo mundo para o chão. A gente começou a orar em línguas, veio um fogo e tal. Aí ela falou, está entendendo? Porque aqui as crianças oram, pedindo para Deus guardar e salvar os pais. Aqui é a casa da graça, onde pega pessoas que se sentem lixos e Deus transforma. Isso é o poder do Evangelho. E aí esse menino, graças a Deus, tomou jeito na vida, só não vou falar o nome, vai ficar bravo comigo, tomou jeito na vida, vai casar, está bem, um bom cidadão, porque a graça transforma. Deus não desiste de ninguém, nós que desistimos de Deus. Nós que desistimos do ministério, por causa do nosso afeto, da ofensa, do medo. Nós que desistimos das coisas do reino, pela rejeição que a gente sente na terra, mas Deus nunca vai nos rejeitar, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o Filho dele. Todas as vezes que você se sentir rejeitado, leia João 3,16, e se coloca na primeira pessoa, porque Deus me amou, de tal maneira que deu seu Filho por mim. Todas as vezes que você sentir medo, ore isso, começa a orar a Bíblia na primeira pessoa, porque este é o poder do Evangelho. Atos 20, 24, o Evangelho da graça de Deus. E os dons, para a gente finalizar, vêm também através da graça.
Segunda Pedro 3,18. 2 Pedro 3,18. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro diz: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é o tanto que você lê a Bíblia, é o tanto que você lê a Bíblia e busca Jesus. E aí você cresce na graça. A salvação é pela graça de Deus do começo ao fim. Efésios 2, do 5 ao 8. A salvação é pela graça de Deus. Não é pelo esforço do homem, não é pelo intelecto do homem. A graça é pelo poder de Deus. A graça de Deus é o que nos traz salvação. Tito 2,11. E Efésios 1,6, a finalidade da salvação é o louvor da glória da graça de Deus. A finalidade da salvação é o louvor da glória da graça de Deus. A graça de Deus é a graça de Deus que nos dá a salvação. E a finalidade da salvação é para o louvor da glória da graça de Deus. Quando nós buscamos a graça de Deus, os dons vêm gratuitamente, os talentos vêm gratuitamente. Você está crescendo na graça ou na desgraça? Você está crescendo na fé ou na incredulidade? Nós precisamos crescer nos talentos e nos dons. Efésios 4, do 4 ao 13. Efésios 4, do 4 ao 13. Diz assim: há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Existe uma vocação espiritual para cada um de nós. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Existe um dom de Cristo que é liberado através da graça. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. Ele subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Jesus cumpriu todas as coisas. Ele mesmo deu um para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Jesus, através da graça que nos foi dada, a cada um de nós nos liberou dons. Ele liberou o dom apostólico, o dom profético, o dom de evangelista, o dom pastoral e o dom de mestre. Qual é o seu dom? Não, isso aí é só para o pastor Reginaldo. Não, é mentira do diabo. Deus deu o dom para todos os homens. Cada um de nós recebemos o dom gratuito de Deus. É a salvação. Mas dentro da salvação, junto com o Espírito Santo, cada um de nós recebemos um dom. Cada um de nós recebemos um chamado. Que continua, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A graça e os dons aperfeiçoam os santos para o ministério local. A igreja Nazareno precisa ser despertada espiritualmente para os dons de Jesus. Deus não quer mais que você fique segurando apenas uma câmera. Deus não quer mais que você toque apenas um teclado, que você pegue o microfone para cantar ou para pregar. Deus não morreu para te trazer ferramentas. Deus morreu em Jesus para nos trazer dons. Você não vai chegar para o céu e falar: Deus, eu operei bem uma câmera. Você vai ter que chegar no céu e falar: Deus, eu fui um bom evangelista. Você não vai chegar no céu e falar: Deus, eu fiquei muito tempo na mesa de som. Você vai ter que chegar no céu e falar: Deus,
Eu fui um bom profeta. Chega de se colocar atrás de ferramentas. Tenha um despertamento espiritual. A graça e os dons aperfeiçoam os santos para o ministério local, e isto edifica o corpo de Cristo. Quem está falando é a palavra em Efésios 4. Os dons e a graça nos levam à unidade. Por que que tem inimizade na igreja? Por que que tem fofoca na igreja? Por que tem maledicência na igreja? Porque as pessoas, ao invés de olhar para Cristo e buscar o dom, ficam olhando para o próximo. Ei, para de ficar olhando para o teu pastor, para o teu líder, para o teu amigo. Olhe para Jesus. Ele tem dons para você. Ele tem talentos para você. Ele tem um espírito de profecia para liberar na sua vida. Ele tem graça. Ele tem unção. O Espírito do soberano está sobre mim. Ele não está sobre uma câmera, sobre uma televisão, sobre um celular, sobre um computador, sobre uma bateria. Ele está sobre o ser humano, o qual Deus amou muito e deu o Filho dele. Nós precisamos voltar a entender que os dons são espirituais. O intelecto e o raciocínio humano nunca vão compreender os dons de Deus. Por isso Paulo fala: eu clamo que vocês não se conformem com este mundo, mas tenham a renovação do vosso entendimento. A graça e os dons de Cristo nos levam ao aperfeiçoamento de sermos como Ele. Jesus foi tão grande, e é tão grande, que Ele precisou dividir em cinco dons aquilo que Ele carregava. E Ele conta com você, Ele conta comigo. O mundo precisa do sobrenatural. O mundo não quer mais um advogado, não quer mais um médico, não quer mais um gari, não quer mais uma costureira. O mundo quer alguém cheio do Espírito Santo para libertar, para curar, para profetizar, para orar, para governar, para dominar. Chega de ser sombra das pessoas, se posicione como luz. Tem que ter um despertar dentro da igreja de Cristo. Nós precisamos elevar os nossos olhos para Cristo. Chega de ser uma igreja moderna. Deus não quer uma igreja moderna. A igreja do Iraque, do Irã, da China, a igreja do Egito, a igreja perseguida, nem câmera tem, mas tem algo que as igrejas do Brasil não têm: o Espírito Santo. Porque a igreja perseguida entende que o governo e a vida dela não está na terra, mas está nos céus. Nós somos privilegiados como uma nação laica, né? Como uma nação que pode ter todas as religiões, professar qualquer coisa. Mas o que nós temos feito com a graça de sermos brasileiros e de poder falar do Evangelho? Dentro dos 5 ministérios, as pessoas que caminham comigo entenderam que o meu ofício é profeta. Eu acho que dá para perceber. Mas dentro do ofício profético, eu me desenvolvo no evangelista. E na minha profissão como jornalista e mestre. Tudo isso não é porque a pessoa é boa, mas é para que haja um aperfeiçoamento no corpo de Cristo. E Tiago, como você sabe de tudo isso? Porque eu procuro me relacionar com o Espírito Santo. E o Espírito Santo usa pessoas para testificar minha fé. E falar: você caminha assim. Você, quem tem testificado os teus frutos? Os teus amigos ou a tua liderança? Ter amigo é muito bom, mas ter líder te ajuda a ir para o céu. E um bom líder que se preocupa com você, com o que você carrega. Por que que as outras religiões conseguem se desenvolver muito bem no Brasil? Porque o Brasil é uma terra mística. Esse evangelho só de letra, apenas de teologia, bons teólogos de YouTube, de Wikipedia, não ajuda o Brasil a ser salvo. Porque o Brasil gosta de poder. O Brasil não tem mais religião do que a Índia, porque Deus é misericordioso. Mas o brasileiro é muito bom para imaginar um Deus. Estão comigo? Nós precisamos do Espírito Santo e entender qual é o nosso propósito na terra, dentro dos dons de Jesus,
Dentro dos dons do Espírito Santo, Deus também nos concede os dons do Espírito, não só os dons de Jesus. E é pela graça. Irmãos, é maravilhoso quando nós compreendemos o que Paulo fala. E o que Paulo fala: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Graça passada, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ei, Jesus não quer que você fique falando inglês, espanhol, japonês, chinês. Jesus quer que você ressuscita mortos. Jesus quer que você cure os enfermos. Ah, você fala isso, você já viveu isso, graças a Jesus. O ministério que eu sirvo, não sou eu, mas eu consigo testemunhar numa comunidade. Na África ressuscitamos 3 mortos. No Brasil oramos por uma pessoa que estava morta, onde contamos testemunho. Não vou falar o nome porque é uma pessoa pública e veio a vida. Esse é o evangelho que nós cremos. Vão no meu nome. E não é para você ir no meu nome e se esconder atrás de uma câmera, atrás de uma profissão, atrás de uma roupa bonita. Vão no meu nome, expulsa os demônios, cura os enfermos, ressuscita os mortos. É chegado o reino de Deus. Chega de vir para a igreja, criticar a liderança, faça algo. Seja diferente, ore pelas vulnerabilidades dos seus líderes. Ore pela vulnerabilidade dos seus pastores. Fala para Jesus: Jesus, pega a fraqueza dos meus pastores e transforma em força. Porque Paulo fala: Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em mim, Cristo em você, Cristo na igreja é a esperança da glória. E a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 12, a partir do versículo 4: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo Espírito é dada a palavra de ciência, e a outro pelo Espírito é dada a palavra de fé, e a outro pelo Espírito os dons de curar, e a outro pelo Espírito os dons de maravilhas, e outro pelo Espírito o dom de profecia, e a outro dom de discernimento, e a outro dom de variedade de línguas, e a outro dom de interpretação de línguas. Ei! Você acha que um Deus tão grande, tão poderoso, quer dar apenas o dom da palavra para você ser bom pregador? Isso não vai salvar almas. O que salva a alma é o poder de Deus. Não é uma boa teologia. O diabo é um ótimo teólogo, mas morto. Vamos ser vivos pelo fogo do Espírito. O mundo não quer mais alguém cheio de letras. O mundo quer alguém que reflete a Jesus, que leve o governo, que leve a glória. Se temos falta de sabedoria, a palavra de Deus diz: peça gratuitamente. Tiago 1,5. Ei Deus, eu não consigo ter sabedoria para administrar esse instrumento, essa câmera, essa bateria, essa mesa de som. Eu não tenho sabedoria para costurar, eu não tenho sabedoria para arquitetar, eu não tenho sabedoria para Deus, eu não tenho, outras pessoas têm. Ei, você é filho do Deus que criou o cérebro. Ei, você é filho do Deus que te dá sabedoria gratuitamente. Vai pedir sabedoria a Buda, ele não vai abrir a boca. Peça sabedoria a Jesus, ele libera pelo Espírito. Quantos crentes enrustidos, com vergonha. Quantos crentes: ah, você é crente? Não, sou evangélico. Você é crente? Não, sou cristão. Você é crente? Você só é cristão porque você crê, e crê no evangelho, então você é um bom crente. Ah, mas a mídia queimou o cristianismo. Não queimou, porque ninguém consegue queimar Cristo. Tentaram matar Jesus, mas ele foi tão soberano, tão grande, tão excelso, que nem a morte conseguiu parar ele.
Precisamos pedir para o Espírito Santo o aperfeiçoamento do seu reino dentro de nós. Não podemos nos conformar com o mundo e o padrão apenas humano da igreja. Tem igreja que virou socialista, faz muita obra social, mas pouca obra do Espírito. Entra a pessoa endemoniada, quer dar um remédio, chamar a ambulância, expulsa o demônio. Ressuscita, profetiza, cura, liberta, você tem o Espírito. Os hospitais estão cheios porque a igreja ora pouco. O hospício está cheio porque a igreja ora pouco. Chega um louco na igreja, o pastor tem medo de expulsar o demônio. Ei! O seu Jesus não tinha medo, pelo contrário, ele disse: vão no meu nome, expulsa os demônios, cure os enfermos, ressuscita os mortos, faça alguma coisa para o seu Pai e Ele será glorificado nos céus. Que glória a Deus tem quando o pastor manda alguém dentro de uma ambulância para o hospital. A ciência recebe a glória, e muito bem recebida, porque Deus criou a ciência. Mas a igreja é envergonhada porque não ora. Vocês estão me entendendo? Nós precisamos nos posicionar como uma verdadeira igreja. Os dons não falam as capacidades do nosso raciocínio racionais, mas a razão dos dons é a fé. A razão do dom é a fé. Não seja conduzido pela tua razão, porque a razão foi destruída por causa do pecado. Seja conduzido pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. O diabo quer roubar a sua fé. Roubando a sua fé, ele vai roubar a tua salvação, a tua existência, vai roubar a tua crença, o teu credo, a tua identidade. O diabo não é burro, ele quer roubar a fé. O dom vem até nós pela fé. O dom vem até nós pela fé. E Paulo fala, existe o dom da fé. E se você tem falta de fé, peça a Deus que gratuitamente Ele vai dar, porque Jesus morreu para isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Temos que nos aproximar de Jesus e do trono da graça. Hebreus 4, se aproximem do trono da graça e recebam de lá graça sobre graça. Graça para vencer o pecado, graça para vencer a você mesmo, graça para receber o amor de Deus, graça para ser salvo, graça para ser liberto, curado, transformado, graça para receber prêmios, Nobel. Olha, só tem um cristão que recebeu o Nobel da Paz. Graça para ser colocado em lugares de destaque, ganhar Grammy, Oscar, ganhar resultados, como John Wesley. O espírito que estava sobre John Wesley era o mesmo espírito que estava sobre Jesus, e o mesmo espírito que estava sobre Jesus está sobre mim e sobre você. Eu vou sim para o meu Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Espírito Consolador, e Ele vos lembrará de todas as promessas. Vão, curam, libertam, preguem, ressuscitem, sejam apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, pastores. Tragam o governo dos céus. Traga o governo dos céus, tragam as águias proféticas, traga o poder do leão da tribo de Judá sobre o comércio, sobre as escolas, faculdades. A última guerra da igreja vai ser contra ideologias. O que vai vencer ideologias? O Espírito Santo. Porque toda ideologia maligna tem que se prostrar diante de Jesus. Não há nada, nem Nietzsche, nem Hitler, nada, ninguém dentro da história do mundo da humanidade, os ateus, nada, os filósofos, nada conseguiu apagar o nome de Jesus da história. Sabe por quê? Porque Ele é a própria história. Ele é a própria palavra encarnada. Ele é o autor e consumador da nossa fé e da história. Então ninguém consegue tirar o autor da história, porque não existe história. O mundo é feito do começo, do meio e do fim. Qual será o nosso fim? Qual é o fim da igreja? Viver na glória. Então traga glória. Somos peregrinos nessa terra.
estagiários. Nós não somos deste mundo e nos comportamos como tais, querendo status, poder, governo, querendo ser visto, ser vista, fazer casas, castelos, ter carros, mansões, dizendo que quando nós fecharmos os nossos olhos vamos para o inferno. Vamos trazer o reino. A igreja é um organismo vivo, é um organismo espiritual. A igreja é um organismo vivo, a igreja é um organismo espiritual. A necessidade mais urgente da igreja do século 21 é de ser renovada dentro da sua conscientização do que a graça de Deus pode fazer, trazendo dons. Os filhos de Deus anelam ver uma reforma e um avivamento dentro das igrejas, mas sem a graça, sem os dons, sem o Espírito, não será possível. A Bíblia é suficiente, mas a Bíblia sem o Espírito é morta, porque é só letra, e a letra mata. Mas a Bíblia, uma boa teologia, um bom estudo, um bom teólogo, como diz Santo Agostinho, é um teólogo que sabe orar antes de ser teólogo. Muitas pessoas não sabem viver o coram del diante da face de Deus. Muitas pessoas nem sabem a base do evangelho, do cristianismo. Só a graça, só a escritura, só Cristo. Ninguém sabe as bases do que, porque nós somos protestantes. Somos protestantes e temos protestado o quê? Parece que abraçamos de mão dadas com o mundo que está indo para o inferno. Temos que protestar, temos que declarar: não concordo, acorda mundo, acorda pai, acorda mãe, acorda vizinho, acorda papagaio, periquito, acorda! Cristo está voltando. Hoje, tal como ontem, Deus continua sendo o mesmo. Precisamos redescobrir os dons e os talentos. Isaías 61:1. Deus nos ungiu. E você é ungido para quê? Não devemos apagar o Espírito, não devemos desprezar os dons. Paulo fala em 1 Timóteo para a gente orar, 1 Timóteo 4, do 12 ao 14. Ninguém despreze a tua mocidade, mas vê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Não despreze o dom que há em ti. Não despreze o dom que é em ti. Não fique: eu não consigo ser. Óbvio que não, sem o Espírito Santo não. Mas com o Espírito Santo você consegue, você faz. Então não despreze. Saiba manejar bem as ferramentas que Deus te deu dentro da terra. Sei lá qual é a sua profissão, mas não adianta você ter só mais uma profissão e não ter o espírito da profissão, que é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo criou tudo, até a profissão. Então não despreze o dom que há em ti, que o Espírito colocou. E qual dom? Ore. Tem o dom da palavra, tem o dom da profecia, tem o dom da ciência, tem o dom da fé, tem o dom da cura, de discernimento de espírito, dom da oração, dom das línguas, dom da interpretação de línguas, dom apostólico, profético, pastoral, mestral, evangelista. Olha quanta coisa Jesus nos trouxe gratuitamente, na graça futura, que na verdade é a graça de hoje. Deus nos deu o Filho dele, aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, graça passada, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas nessa graça futura? Deus quer te dar dons, Deus quer ativar o teu espírito. Deus é espírito. Jesus disse: Deus é espírito. Deus não fala diretamente às faculdades intelectuais, Deus fala diretamente ao nosso espírito, porque Ele é espírito. Então Ele quer colocar dentro do teu espírito dons espirituais. Não é dom da alma, dom da mente, são dons espirituais para o aperfeiçoamento da igreja de Cristo.
Não é para aperfeiçoar só a tua empresa, também é. Porque é da vontade de Deus que a tua empresa venha prosperar, que a tua vida pessoal venha prosperar, que o teu ministério venha prosperar, que a tua família venha prosperar, que você venha ser abundante em tudo. Mas é mais a vontade de Deus que você se relacione com Ele, porque as outras coisas vão ser acrescentadas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, tzedakah, seja generoso, amável, gentil, bondoso, caridoso, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não permita que o mundo venha matar os teus dons. Se você tem desprezado os teus dons, peça perdão agora e seja ativado pelo Espírito e pela graça de Deus.